Vamos lá? Lutar cansa, mas para conquistar alguma coisa tem que gastar energia. Mas eu já venho dizendo, confio em vocês. Só os fracos desistem. E a vitória está próxima. Vamos lá? Estudar. Estudar. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, meus mamíferos do EJA 3A e do EJA 3B. Como combinado, nós iremos agora fazer a correção do exercício de biologia referente ao assunto casos especiais da primeira lei de Mendel, onde a gente vai corrigir assuntos que abordam, né? Codominância, dominância incompleta e alelos letais. Ok? Vamos para o exercício. Pessoal, vamos lá para o exercício, observar cada questão e verificar como ficou os cruzamentos. Então, a primeira questão diz assim: a cor amarela de pelos das cobaias é produzida por um genótipo homozigoto, CY e CY. Observe que ele usou duas letras para representar um genótipo. Pessoal, vê só, como a gente vai ver as questões aqui, vai ter um intermediário. Então, foi a maneira como o autor quis representar, né, o genótipo, assim, para diferenciar um do outro. Ele usou C para todos, a gente observa aí, C para todos. E para ele diferenciar um do outro, ele usou um expoente como letra. Mas se vocês quisessem, também poderia usar só as letras aqui, como fosse o Y ou o W e o YW, tá certo? Mas eu vou mostrar isso na questão, mas vamos continuar. A cor creme é produzida pelo genótipo CYCW e a branca pelo genótipo CWCW. Então a gente percebe que a cor creme é um intermediário, porque tanto ela tem o Y da cor amarela, como ela tem o W da cor branca. Então é uma questão aqui de dominância incompleta. Nem a cor amarela domina a cor branca, nem a cor branca domina a cor amarela. Então nasceu um intermediário que foi a cor creme, né, entre uma cor e outra. Aí ele pergunta que proporções genótipo e fenótipo os acasalamentos entre os indivíduos da cor creme produzirão. Então nessa questão aqui ele quer um cruzamento entre um indivíduo de cor creme com outro indivíduo de cor creme. Então vamos ver como ficou lá o cruzamento, tá certo? Então, como eu já disse, né, a gente está vendo o exercício de casos particulares. Dominância incompleta, só para a gente lembrar, é aquele caso, né, onde não há dominância entre as características e vai nascer uma característica intermediária, nenhuma nem outra. Codominância é aquela característica, né, que nenhuma domina a outra também, só que as duas vão se manifestar ao mesmo tempo. E alelos letais, a gente vai ver nas questões, que vai dizer que um dos alelos, ou o dominante ou recessivo, é letal. Ou seja, não vai haver nascimento naquele caso. Ok, pessoal? Mas vamos lá para a primeira questão. Eu já disse. Então, a gente está identificando aqui as características, pessoal. Não é isso? Tudo direitinho, como eu já disse a vocês. As questões só serão aceitas com as devidas identificações. Porque a gente já disse, né? Azão e azinho serve para tudo. Mas veja só, essa anotação que eu fiz aqui, ó, indivíduo de cor amarela, aí ó, tá dizendo aqui, ó, qual é o fenótipo, o genótipo, né? O fenótipo é amarelo, é a característica que você está vendo, e o genótipo, né, é as letras que estão representando. Ele usou C para todos, porque deve estar falando de cor, né? Aí ó, para ele diferenciar um da outra, ele usou uma segunda letra, né? O Y. Então ele disse que a amarela é CY ou CY. Se na questão não viesse o genótipo, você poderia usar qualquer letra. Como aqui eu estou dizendo, você poderia usar o Y, só Y, tá vendo? Y, maiúsculos. A cor creme, que é a cor intermediária, né? Observe que ela tem, ó, o Y da amarela e tem o W da cor branca. Aqui, ó, cor branca. Por que ele tem os dois genótipos? Porque ele é um intermediário. Como nenhum domina o outro, então ele tem no seu genótipo as duas características, mas no fenótipo quem se manifesta é a característica creme. Você também poderia usar aqui, ó, YW,
para não usar as duas letras. Viu? Mas como eu disse a vocês, se a questão vem dizendo já o genótipo, a gente usa o genótipo da questão, ok? Então, cor branca, CW, CW, aqui o W, W. Vocês poderiam usar WW. Aí, ó, só para a gente entender aqui, ó. Homozigoto, homozigoto. E a característica intermediária vai ser sempre heterozigoto. Tem as duas características. Então, vamos lá. Pessoal, de fato, a resposta é só isso aqui, ó. Em cima é só a anotação, que você não é obrigado a fazer. Mas o que é obrigado a fazer, o que deve ter na questão? Aqui, ó, cor creme é o fenótipo cruzando com cor creme. Está identificado aqui, ó, masculino e feminino. Identifiquei o fenótipo, agora eu identifico o genótipo. Aqui, ó, CYCW cruzando com CY e CW. Então, isso aqui nas questões são obrigatórios, porque você está identificando tudo, fenótipo e genótipo. Então, nesse cruzamento, qual foi o resultado? Cruzei CY com CY, resultado CY, CY. Aqui, ó, a resposta, genótipo, fenótipo. Qual o fenótipo? Amarelo, homozigoto. Estou identificando tudo. CY com CW, duas vezes, CW com CY, então é a mesma característica, ó, creme e creme, e o mesmo genótipo, CY, CW. É isso quando a gente faz o cruzamento. Então, eles são heterozigotos. Ele tem as duas características, no seu genótipo, mas no fenótipo expressa a característica intermediária entre as duas que estão sendo cruzadas, Então, creme. E aqui, ó, CW, CW, genótipo, e o fenótipo branco, homozigoto. Então, aquela proporção genótipo e fenótipo que a gente tinha na primeira lei de Mendel, quando eu expliquei para vocês, agora são iguais. Tanto o fenótipo como o genótipo, agora é 1:2:1. Antes a gente tinha lá 3:1. 3 no fenótipo, assim, e para 1, que seria a característica que se expressa. Você vinha um 3 com a característica dominante e 1 com a característica recessiva. Só que agora, nesses casos especiais, tanto em dominância incompleta como codominância, fenótipo e genótipo são iguais. Ou seja, 1:2:1. Fenótipo, amarelo, 2 creme e 1 branco. Então, 1:2:1. Genótipo, homozigoto, heterozigoto 2 e homozigoto de novo. Então, 1:2:1. Então, a resposta seria aqui, ó, proporções fenóticas e genóticas, 1:2:1, pessoal. Então, vamos para a próxima questão. Segunda questão, diz assim: no monohibridismo com dominância incompleta, aí está em parênteses, também chamado de semidominância ou ausência de dominância, ou seja, nenhuma característica domina a outra. E nesse caso vai nascer uma característica intermediária. Isso no caso de dominância incompleta. No caso de dominância, codominância, vai nascer um intermediário, Ou seja, as duas características vão se expressar. Lembrando, quem entendeu a primeira questão, observaram que agora fenótipo e genótipo são iguais. Então, fenótipo e genótipo são iguais. Então, qual é a proporção agora que a gente viu lá? 1:2:1. Então, essa aqui é a resposta, letra B, 1:2:1. Porque agora são iguais. Ok, pessoal? Então, essa seria a resposta. Quem entendeu a primeira, compreendia essa. Vamos lá para a terceira questão. O que é que diz a terceira questão? Na planta maravilha não há dominância entre alelos CB. Observe que esse autor, ele usa sempre as duas letras. C, acho que quando ele está falando de cor, a característica cor, ele usa a letra C, o Czão. E o expoente com letras diferentes para representar a característica de fato, que condiciona a cor branca, e CV, que determina a cor vermelha. Lembrando, pessoal, que genótipos são sempre aos pares. Ou seja, cor branca seria CB, CB, assim, e cor vermelha CV, CV. A planta é heterozigota rósea, ou seja,
é um caso de dominância incompleta. Nenhum domina a outra, né, assim, e vai nascer um intermediário que é rosa. Nem branco, nem vermelho, vai nascer rosa. Realizou-se um cruzamento de plantas róseas, com planta também de flor rósea, ou seja, uma planta rósea com planta rosa, ou seja, um cruzamento de heterozigoto com outro heterozigoto. E obtiveram 32 descendentes desse cruzamento. Aí ele está perguntando qual é o número de descendentes brancas, vermelhas e rosas. Então vamos lá para o cruzamento. Então aqui só mostrando a resposta da segunda questão, letra B, é assim, 1 para 2 para 1 do fenótipo, é assim, fenótipo, que é feio, e 1 para 2 para 1 também no genótipo, é assim, nas letrinhas que estão lá representadas. Mas a terceira questão está lá. Aqui, ó, só fiz anotar, ó, planta branca, ele já dá o genótipo, branca é o fenótipo, CB, CB, que vocês também poderiam usar Bzão, Bzão, pessoal, como estou dizendo. Agora, se na questão já vem dizendo, você vai usar o que está dizendo na questão. Vermelha, ok? CV, CV, que vocês poderiam usar só Vzão, Vzão. E a planta rosa, que é intermediária, observe que tem aqui, ó, o genótipo vermelho e o genótipo branco. Então tem os dois genótipos, por quê? Ela é uma intermediária entre as duas questões, entre as duas características, quero dizer. Então vocês também poderiam botar VB, VB, ok, pessoal? Que estava aqui, o vermelho e o branco. Então a resposta do cruzamento é esse aqui, ó. Vou dizer a vocês. Esse que tem que vir lá. Planta rosa, fenótipo, macho. Planta rosa, fenótipo, fêmea. Esse aqui é o fenótipo. Genótipo aqui, ó, CVBzão e CVBzão. Assim, CVBzão. Então, desse cruzamento, qual o resultado? A gente já viu isso aqui, ó. Toda vez que a gente cruzar heterozigoto nesses casos, a proporção é 1 para 2 para 1. Ou seja, um genótipo vermelho, aí ó, se expressa o fenótipo vermelho, homozigoto. 2 com fenótipo intermediário, por isso que está se manifestando aqui rosa, o fenótipo, são heterozigotos, né, assim. E um com genótipo branco, né, assim, fenótipo branco, homozigoto. Que proporção é essa? 1 para 2 para 1, tanto no genótipo como no fenótipo. Então, 1 representa 25%, 2 50% e 1 25%. Então, se nasceram 32 descendentes, quando a gente joga nessa proporção 1 para 2 para 1, ou seja, 25, 50 e 25, né, a proporção vai ser, ó, 8 vermelhos, né, assim, que representam 25% de 32, 16 rosa, porque representa 50% de 32 a metade, e 8 branca, né, assim, 25%. Então essa é a resposta aqui, ó, 8 vermelho, 16 rosa e 8 branco. Então essa aqui é que é a resposta. Aqui em cima, como eu já disse, é apenas uma anotação. Se você quiser fazer, fica bem mais fácil para vocês. Então vamos lá para a próxima questão, para seguir o exercício. Quarta questão. A quarta questão diz assim: nas galinhas de raça minorca, existe uma variedade conhecida pelos criadores chamada por andaluza. É o nome da variedade da raça minorca. Quando se cruzam galinhas de classe entre si, dessa classe, uma andaluza com outra, no caso está dizendo, né? Produzem descendentes nas seguintes proporções: uma branca, duas azuladas e uma preta. Que descendentes podemos esperar dos cruzamentos abaixo? Né? Então observe que nessa questão vocês teriam que fazer 3 cruzamentos. Cruzamento 1, que era azulada com branca, o cruzamento 2, preta com azulada, e o cruzamento 3, branca com preta. Aí, professor, como é que eu vou saber, né, quem é o intermediário? Vê só, a gente já viu que a proporção agora de intermediário, tanto no fenótipo como no genótipo, é 1 para 2 para 1. Então, uma branca, duas azuladas e uma preta, está dizendo que o intermediário, nesse caso, será azulada. Então, a azulada vai ser a característica intermediária. Então, vamos já para os cruzamentos. Então, seguindo o cruzamento, pessoal, essa questão aqui eu respondi com quadrinho de Piney, mas você poderia responder de outro jeito. Por que eu respondi com quadrinho de Piney? Porque algumas pessoas mandaram a resposta com quadrinho de Piney. Então, para não dizer que eu só estou corrigindo, só estou ensinando da outra forma. Então, o quadrinho de Piney aí também, aproveitando que são 3 cruzamentos. É a mesma coisa, pessoal.
Se mandou da outra forma o quadrinho de Pinet, vou aceitar do mesmo jeito. Então, aqui eu só fiz anotar para identificar. Ó. Galinha branca, fenótipo. Aí, ó, eu botei aqui Bzão, Bzão, para representar o branco. Galinha preta, aquela que fica lá na esquina. Ou não, tô brincando. Pzão, Pzão, preta. E a azulada aqui, ó, intermediária. Se ela é intermediária, ela tem que ter característica da branca e característica da preta, né? Então, o genótipo lá tem os dois genes. Aqui, ó, Bzão, Pzão. Então, e é chamado, no caso, de andaluza. Só fiz identificar. Agora é só jogar no quadrinho de Pinet para fazer os cruzamentos. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Seguindo a correção, vamos com o quadrinho de Pinet. O primeiro cruzamento que a gente viu, galinha azulada com a galinha branca, ou no caso um galo e uma galinha, né? Então, quadrinho de Pinet. Esse primeiro quadro a gente representa masculino e feminino, é assim. Como na questão ele não diz quem é masculino e feminino, eu botei qualquer um, pessoal, tá certo? Então aqui, ó, aqui é o genótipo da azulada e aqui é o genótipo da branca. Então quando eu faço o cruzamento aqui, vai dar 50% branca, né, assim, e 50% azulada. Ok, pessoal? 50% azulada desse cruzamento aqui. O segundo cruzamento é uma preta com azulada. Então o que é que vai acontecer? Vai nascer, né? Mesma coisa aqui, ó. Masculino e feminino, não disse quem era, eu coloquei só o genótipo aqui, Pzão preto e B, Pzão, né, assim, que é a galinha azulada. Então, nesse caso aqui, ó, 50% preta e 50% azulada, tá certo, pessoal? Ok? E o terceiro quadrinho de Pinet, o terceiro cruzamento, é uma galinha branca. Oxi, então como ficou o nome? Branca. Pessoal, desculpa aí a pressa. Brana. Branca, né, assim, com a galinha preta. Desculpa aí, pessoal, o erro aí da questão. Uma galinha preta, o galo preto. Então, aqui é masculino e feminino. Bzão, Bzão, Pzão, Pzão. Né? Então, aqui, ó, 100% vão ser azulados. Né? Então, a resposta seria a letra B. Onde lá? Primeira possibilidade de cruzamento, 50% branca e 50% azulada. A segunda possibilidade de cruzamento, 50% preta com 50% azulada. E aqui, quando eu cruzo branco com preta, vai dar 100% azulada. Pessoal, eu vou enviar isso aqui para vocês. Ainda tem dois erros. Que erro? Aqui, ó, eu escrevi 50% preta, mas é azul. Aí eu peço que vocês corrigem. E aqui também eu escrevi 50% branco, mas é azul. Genótipo azul, genótipo azul, viu? Por quê? Eu escrevendo aqui muito rápido, né, coloquei aqui o genótipo que eu estava pensando, tá certo? Então, mas aqui está corrigido, é azul e azul, tá certo? Ok, pessoal? E aqui, ó, vocês corrigiram aqui também, ó, branca, viu? Tá branca, viu? A palavra está errada, escrita errada. Branca, ok? Vão escrever lá, branca. Peço desculpa pelos erros, pessoal, mas é porque são muitas aulas para a gente estar fazendo. Mas vamos lá, continuar. Ok? Então entenderam essa questão. Vamos para a próxima questão. Ok? As próximas questões agora já são de alelos letais. Aquele em que um genótipo, né, vai ser letal, né, vai haver a morte. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Tranquilo? O que diz aqui a quinta questão? Diz assim, ó, a galactosemia é uma doença que leva o problema na metabolização da galactose. Galactose é um açúcar que tem no leite, né? Que ele é junto com a galactose e a glicose formam a lactose, né? Que é o açúcar propriamente do leite. Então a pessoa vai ter dificuldade nessa digestão. E é causado por um gene autossômico recessivo. Ou seja, para a pessoa ter essa doença, tem que ser o gene recessivo. Para análise, considere Gzão. Observe que já está dizendo as letras do G. Se ele já diz na questão, a gente vai ter que usar da questão. Gzão para um alelo dominante e Gzinho para um alelo recessivo. Nesse sentido, um homem heterozigoto, Gzão, Gzinho, casou-se com uma mulher também heterozigota, Gzão, Gzinho.
Em relação à probabilidade probabilidade de os descendentes desse casal apresentarem galactosemia, ou seja, a doença, que eles terão dificuldade na digestão da galactose, assinala as proposições, ou seja, você ia dizer se era verdadeiro ou falso, qual era correta as proposições aqui. Proposições. Qual proposições? Essas aqui, ó. 1. Espera-se que nenhum dos descendentes apresente a galactosemia. Verdadeiro ou falso? 2. Espera-se que 50% dos descendentes sejam galactosêmicos. Verdadeiro ou falso? 4. Espera-se que todos os descendentes apresentem a galactosemia. Verdadeiro ou falso? 8. Espera-se que 25% dos descendentes sejam normais homozigotos. Gesão. 16. Espera-se que 100% dos descendentes sejam normais heterozigotos. E 32. Espera-se que 25% dos descendentes apresentem galactosemia. Pessoal, eu coloquei uma observação nessa questão aqui, ó, lá embaixo, observação. Em relação à quinta questão, normal não possui a galactosemia. Pessoa normal, ela não é portadora da doença. Galactosemia possui a doença, a pessoa não consegue fazer a digestão desse açúcar, E galactosêmico, ele tem o gene da doença, mas só que a doença não se manifesta. Assim, a pessoa é portadora do gene, mas não se manifesta. Então, sabendo disso, é que a gente vai poder analisar direitinho aqui a quinta questão. Ok, pessoal? Então, vamos ver como ficou lá o cruzamento, ok? Então, vamos lá para a questão da alelo letal, pessoal. Alelo letal é aquela condição, onde ou o homozigoto dominante ou o homozigoto recessivo vai ser letal. Nesse caso dessa quinta questão, o gene não é letal, não, é chamado semiletal. Ou seja, a pessoa vai ter a doença ou não vai ter, ou vai ser portador da doença. Então, galactosemia, como já diz lá, é a doença, a pessoa vai ter essa doença, não vai digerir, a galactose, que é um açúcar que forma um açúcar do leite. Aqui, ó, tem a doença, coloquei aqui, ó, tem a doença, que é representada por Gzinho, porque ela diz que ela é homozigoto recessivo. Galactosêmico, a pessoa é portador do gene da doença, mas ela não se manifesta. A pessoa vai conseguir digerir normalmente o açúcar. Aí ele é heterozigoto, tem o gene, tá vendo? Eu coloquei aqui. E normal, que ele é homozigoto dominante, ele é normal. Não tem, nem é portador do gene, nem tem a doença. Então, qual é a resposta aqui? O cruzamento de fato aqui. Ó. O homem galactosêmico, ele é portador, mas não consegue digerir o açúcar normalmente, casa com mulher também galactosêmica. Então aqui, ó, fenótipo e genótipo. Eles são heterozigotos. Não é assim? Então, desse cruzamento, aqui, ó, gesão, vai ser normal, 25% de probabilidade desse cruzamento nascer filhos normais. E 50% de possibilidade de nascer galactosêmico, portadores, não doentes, viu, pessoal? E 25% de nascer pessoas com a doença, com a deformidade, conformidade, que seria galactosemia. Tem dificuldade de digerir o açúcar de leite. Então, quando a gente analisa lá cada afirmativo daquela, a gente vai dizer se era verdadeiro ou falso. Aí o que dizia um? Espera-se que nenhum dos descendentes apresente a galactosemia. É falso, porque espera-se que pelo menos 25% pode ter a galactosemia. Então, no cruzamento de duas pessoas galactosêmicos, portadores, tem a chance de 25% nascer com a doença. O 2 diz assim, espera-se que 50% dos descendentes sejam galactosêmicos. Realmente, é uma grande chance de nascer galactosêmicos, então por isso que é verdadeiro. Quarta afirmativa, diz assim, espera-se que todos os descendentes apresentem a galactosemia. Não é todos, A possibilidade é o quê? 25%, então aqui é falso. O 8 diz assim, espera-se que 25% dos descendentes sejam normais. 25% normal, então está correto. E a 16 diz assim, espera que 100% dos descendentes sejam normais. Aí ele diz ainda, normais homozigotos. O normal só é desse genótipo aqui, e
50% seria galactosêmico, eles seriam portadores, então por isso que é falso. Ok, pessoal? E a última afirmativa, a afirmativa 32, diz o seguinte: espera-se que 25% dos descendentes apresentem a galactosemia. É assim? Então 25% vai apresentar. Então também é correto. Ok, pessoal? Então essa aqui foi a questão número 5. Vamos para a próxima questão. Ok, pessoal? Então, sexta questão diz assim, ó: em determinado tipo de camundongo, a pelagem branca é condicionada pelo gene azão, letal em homozigose. O que é isso? Que é letal em homozigose? Então, quer dizer que quando vier azão, né, que seria homozigoto dominante, vai ser letal. Então, aqueles filhotes com esse genótipo não vão nascer. Né? Por isso que é chamado de alelos letais ou mortais. Seu alelo recessivo, azinho, condiciona a pelagem preta. Para os filhotes vivos de um cruzamento de um casal de heterozigotos, esperam-se as seguintes proporções de camundongos de pelagem branca e preta. Ou seja, né, ele quer saber qual é o percentual do cruzamento entre heterozigotos. Nesse caso, os heterozigotos, eles terão a pelagem branca. Então, vamos lá para o cruzamento. Então, pessoal, como ficou esse cruzamento? Como ficou o cruzamento? Ó, camundongo. Né? Aí, por que eu não botei a cor, pessoal? Porque a gente viu que quando for azão vai ser gene letal. Vai morrer, né? Não nasce. Né? Aí, quando o camundongo for branco, ele tem que ser heterozigoto. Azão, azinho. Porque o gene letal azão, quando vier em dose dupla ou homozigose, será letal. Aí o camundongo preto, né, assim, vai ser recessivo, homozigoto recessivo. Só fiz anotar aqui. Então, a resposta de fato é o cruzamento aqui. Ó. Ok? Aí, ó. O camundongo branco casou com a camundonga fêmea, branca também. Aí, ó, fenótipo e genótipo. Ok? Ó, o genótipo aqui representado. Desse cruzamento, quando eu cruzar aqui, ó, azão com azão, ó, letal, aqui não nasce. Né? Então vai ser 2 heterozigotos, azão com azinho aqui, ó, que vai ter a pelagem branca, né, assim, e um homozigoto recessivo, azinho, vai ter a pelagem preta. O que é que acontece? Aquela proporção, né, genótipo, né, continua a mesma, 1 para 2 para 1. Só que no fenótipo agora mudou. Por que agora mudou? Porque isso aqui, ó, não nasce. Então no fenótipo não vai aparecer, então não posso contar com ele. Qual é a proporção agora fenótipo em alelos letais? 2 para 1. Porque isso aqui, se não nasce, não morre, eu não posso contar com ele. Assim? Então vai ser 2 para 1. Né? 2 heterozigotos e um homozigoto recessivo. Nesse caso. Por que desse caso? Porque o alelo letal também pode ser um alelo letal recessivo. Pode vir dizendo na questão que o gene letal é recessivo. Nesse caso, o gene letal é dominante. Então, aqui a proporção 2 para 1. Então, esses 3 aqui, né, 2 mais 1, 3, representam 100%. Não é aquela proporção 25, 50 e 25, não. Porque isso aqui eu não conto no máximo. Né? Eu não vou saber. Então, vai ser aqui, ó, 2 para 1. Então, 3 representam aqui 100%. Se a gente dividir 100 por 3, vai dar 33%, mais ou menos. Né? Assim? Então, qual é a proporção correta? Que ele pede na pergunta. Então, vai ser 66% branco e 33% preto. Aí, que vai dar mais ou menos 99. Vai dar 99, né? É porque aqui, ó, na verdade, quando se divide 100 por 3, é 33,33%, 333, né? É uma dízima periódica. Então, aqui é um valor aproximado. Então, a proporção agora, fenótipo, do que você vai estar observando, vai ser, no caso de alelos letais, 2 para 1. No genótipo, continua o mesmo. 1 para 2 para 1. Ok, pessoal? Para ficar entendido aí, né? Então, vamos lá para a próxima questão e última questão. Então, pessoal, vamos na última questão. Também é uma questão de alelo letal, para a gente terminar aqui o exercício. O que diz assim, ó: a pseudoacondroplasia é um tipo de nanismo determinado pelo
geneticamente pelo alelo desão autossômico dominante, que interfere no crescimento dos ossos durante o desenvolvimento. Pessoal, ele está falando pseudo, que pseudo, né, quer dizer falso, né? Uma falsa ancrodosplasia. É porque a princípio, né, como está dizendo aí na questão, pensou-se que o fenótipo anão seria expresso desão-desão ou desão-desinho. Heterozigoto seria anão. Só que depois a medicina avançou e observou que quando fosse desão-desão seria letal, né? O feto não nasceria, né? Haveria uma morte fetal, um aborto. Aí, ó, entretanto, foi considerado que a severidade do alelo, quando em dose dupla, né, o desão-desão, quando for homozigoto, né, assim, produz o efeito letal durante o desenvolvimento embrionário. Então vai haver um aborto precoce. Considere um casal de anões. Aí por que é chamado pseudo-ancrodoplásticos? Por quê? Quer dizer que eles têm uma falsa doença, né? Apesar de eles nascerem com a deformidade de ser anão, né, ele tem essa falsa doença. Ele de fato não nasceram com a doença. Por quê? Não tinha como nascer. Isso a medicina veio descobrir depois. Quando viesse em dose dupla, né, assim, já seria letal, haveria um aborto. Por isso que colocou lá pseudo, falso. Aí ele está falando do cruzamento de duas pessoas anões. Aí ele pergunta, quais são os genótipos de cada indivíduo do referido casal? Né? E caso a mulher deste casal venha dar à luz a uma criança, qual a probabilidade de nascer geneticamente com pseudo-ancrodosplasia? Ou seja, está perguntando qual a possibilidade dele nascer anão, tá certo? Então vamos ver lá como ficou o cruzamento. Então, pessoal, como ficou o cruzamento? Só fiz a nota aqui, ó. Pessoa com ancrodoplasia, desão, nós vimos que é letal, né? Há o aborto precoce. Pessoa com pseudo, né? Com a pseudodoença, como se fosse a falsa doença. Vai nascer com a deficiência de ser ou não, né? Formação óssea de membros inferiores e superiores, né? Serão afetados, cabeça grande, né? Todas as características de uma pessoa anã. Então será desão-desinho, heterozigoto será anã. E se for desinho, a pessoa vai ser normal, né? Tem a estatura normal, ok? Então, cruzamento do anão com anã, é assim, o anão macho na frente. Aí aqui, ó, o genótipo heterozigoto, né, que é a pseudo-ancrodosplasia, anão. E qual foi o resultado disso aqui, ó? Quando for desão vai ser letal, não nasce, aqui é letal, tá vendo? Aí, ó, 50% vai ter a chance de ser pseudo-ancrodosplasia, ou anão, e apenas, né, 25% aqui, normal. Quando eu estou falando aqui, ó, de 50% e 25%, eu estou considerando isso aqui, eu estou falando só do genótipo, desão-desinho e desinho. Mas como a gente viu em alelos letais, como a gente não vai considerar mais esse aqui no fenótipo, a gente só vai considerar aqui, ó, 2 para 1. Ou seja, a probabilidade vai ser 66% de nascer anão ou androplásicos e o 33% de nascer, não é? De nascer normal. Ou seja, anões podem ter filhos normais. Agora a possibilidade é de 33%. Né? A possibilidade maior de um anão ter filho anão, de 66%. Não é isso? Ok? E o genótipo do pai, né, eles estão perguntando, para ser anão tem que ser desão-desinho, como vem dizendo lá. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Né? Enviarei mais um exercício referente a esse assunto. E esse assunto resolvido eu vou mandar para vocês. Lembrando que tem a correção na quarta questão que quero que vocês façam. Tá certo, pessoal? Um abraço para todos. Eu sei que é bem difícil, né, a gente ter aquela troca de ideias, aquela dúvida em cima da hora, mas tem um aluno aí que está responsável pela turma de vocês, que vocês podem fazer a pergunta, mandar para a aluna, que eu, na medida do possível, eu vou estar respondendo para vocês. Tá certo, pessoal? Um abraço e até breve.